Agora eu tenho uma história interessante para contar para vocês. Senta que lá vem a história. Imagine só, você juntou uma baita grana e falou, agora eu vou montar um PC top, PC dos meus sonhos, melhor PC que eu posso montar. Eu escolhi a 12ª geração da Intel, comprei um processador top, comprei o 12600K, o 12700K, o 12900K, comprei uma Z690 top, memória DDR5, gastei uma baita nota. De repente, depois que eu montei o meu PC, tô lá usando tranquilamente e o meu PC trava. Faleceu. Caramba, PC novo, às vezes acontece, trava mesmo. Ou de repente você tá usando e o seu PC se incendeia. O componente chegando a ficar vermelho, você olha, caramba, tem um ponto vermelho na minha placa-mãe que não é RGB, tá saindo fumaça, o negócio pegou fogo. E agora? Imagine se essa situação fosse real, se vários usuários estivessem enfrentando esse problema. Pois é exatamente o que está acontecendo com as placas-mãe Z690 da ASUS. Na verdade, um modelo específico, a Z690 Hero. Pois é, vários relatos de placas-mãe morrendo e falhando catastroficamente. Essa é a pior parte. É bom lembrar que a 12ª geração da Intel consome realmente bastante energia, são processadores que não escondem o fato de que eles são gulosos na hora de consumir. Mas o problema nem é com o processador, o problema dessa vez a culpa não é da Intel, dessa vez a culpa realmente é da própria ASUS, pois é o que está acontecendo. Como a gente vê aqui no relato no Videocards, o problema é especificamente com um capacitor. Esse capacitor ele pode ter uma falha catastrófica e chegar ali a entrar em ignição. E a ASUS confirmou que realmente esse é o problema e já soltou ali um recall para essas placas. Então, claro, eu sei, é muito difícil, né? Quem que vai ter uma Z690 aqui? Isso tá fora da realidade. Não tanto quanto você imagina, mas se você tem uma Z690 Hero, eu realmente recomendo que você olhe o número de série. Então, lá no Videocards tem aqui, né, toda a nota na íntegra da ASUS, mostrando aqui os números de série que tiveram um problema identificado, né? O código de erro, conforme eu falei aqui, é o 53 para ser específico, tá? Ele aparece esse problema 53, ou seja, ele pode causar esse erro lá no debug LED, que é aquele painelzinho de LED com aqueles números bizarros que ficam aparecendo ali. E esse problema, ele pode ser relatado pela placa-mãe, ou de repente ela pode só pegar fogo mesmo, como vocês podem ver aqui nas fotos dos usuários, né? Onde mostram esse componente aqui. Tiveram alguns casos onde realmente entrou em combustão ali, acabou pegando fogo, né? Na parte dos MOSFETs. Mas é esse capacitorzinho aqui, ó, tá dando problema. Bom, vai ficar um pouco pequeno para vocês conseguirem visualizar aí, provavelmente no smartphone. Mas o que a gente tem aqui são dois capacitores que estão bem abaixo do debug LED. E se vocês notarem aqui, tem uma certa diferença entre eles, né? Vocês conseguem notar uma diferença? Presta atenção, eu sei que é pequenininho, mas tenta dar uma olhadinha aí, ó. Né? Que é uma diferencinha assim, bem, né? Olha aqui, ó. Não sei se dá pra notar. Com o zoom dá pra ver? Pois é, esse daqui tá virado para um lado e esse tá virado para o outro. Na verdade, esse aqui tá de ponta cabeça, né? Como vocês podem ver, ele tá montado ao contrário. Esse tá montado certo, esse tá montado errado. E isso aqui acaba gerando um pequeno probleminha, né? Que ele não vai trabalhar da forma correta, ele teria que estar com esse risquinho cinza aqui pro lado direito e não pro lado esquerdo ou de ponta cabeça. Ah, mas que exagero, que drama, né? Imagina, incêndio. Talvez não seja para todas as placas-mãe, como eu falei, alguns relataram que tem, né, esses inícios, né, de incêndio, enquanto outros relataram que só dá esse problema no código de erro, né? Mas como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo aqui? Chega realmente a pegar fogo no negócio aqui, olha. Como vocês podem imaginar, é bem grave esse defeito. Não é mas é só um probleminha tal. Não, qualquer coisa que possa iniciar um incêndio dentro. Ó, aqui tá vendo? Montado do lado errado. E aqui, ó, já incendiado. Então, como vocês podem imaginar, não é exatamente um erro que você gostaria, um problema que você gostaria de ter no seu PC. E isso vem de uma fabricante que é bem conceituada, a ASUS. A gente não tá falando de, sei lá, o Zé das Couve, fabricante de placa-mãe, de componente, de hardware, não. A gente tá falando de uma ASUS. Foi tão grave que a ASUS já convocou ali um recall. Então, se você tem esse modelo de placa-mãe, verifique, não é um caso de se, é um caso de quando vai acontecer, né? Isso vai acontecer, né? O componente está montado errado, né? Ele vai com certeza ter um problema, pode ser um problema menor, de repente só travar e você não conseguir utilizar
a placa-mãe, vai parar de dar sinal, parar de dar boot, ou de repente pode acontecer algo mais grave, realmente pegar fogo ali no componente, né? E acontecer uma falha catastrófica que pode sim levar a algo pior. Claro, é bem difícil pegar fogo e tudo mais, mas pode acontecer. E quando quando a gente chega num nível tão perigoso, né? Eles realmente chamam para um recall, que foi como aconteceu, não sei se vocês lembram, no caso da NZXT. Só que os reviewers precisaram empurrar a NZXT contra a parede para que ela chamasse um recall, para falar, opa, realmente é um problema aí, né? Talvez pegar fogo não seja uma coisa legal com os componentes. Então, se você tem uma Asus Z690 Hero, confere o número de série, procura aqui a publicação, né? Tem a publicação do Videocards. Tem lá a publicação também da Asus no Facebook. Como eu falei pra vocês, olha, o que pode causar realmente não é o que você gostaria de ver, então um probleminha bem grave. E pode acontecer isso, ou senão pode só apresentar um código de erro específico aqui, né? Tem vários usuários que relataram. Dá uma conferida lá, ó, você pode identificar o part number por aqui. Então, olha, ó, ele afeta aqui potencialmente unidades fabricadas em 2021 com o part number 90MB18EO, eu acho, EO, e MV-MVAAYO, ou 0, não sei. Dá uma conferida aqui. E o número de série começando por MA, MB ou MC. Isso levanta uma outra discussão. Cara, mas que coisa absurda, como é que isso passou? Como é que passa um erro tão grave desse a ponto de se incendiar e, pô, tá virado de ponta cabeça? Será que ninguém viu isso? Bom, ninguém viu porque chegou e só viram depois. Ele vai, obviamente, regular a tensão de uma maneira diferente do que deveria e com isso vai causar ali provavelmente um superaquecimento e vai acabar até explodindo o capacitor ali. Mas isso passou porque o sistema da Asus, assim como de outras fabricantes, ele é automatizado. Ele é muito automatizado, né? Essas fabricantes, elas têm alguns sistemas de fabricação, de montagem de componentes que são totalmente automatizados, são bem modernos, não é como se fosse, sei lá, cara, uma gambiarra, não, é um negócio muito tecnológico, porque esse é um produto que vai muito componente pequeno. E de alguma forma isso acabou passando. Como? Só a Asus vai poder dizer se é que eles já sabem disso, como aconteceu o erro, se eles já identificaram como aconteceu o erro, porque é bem importante para não acontecer de novo. É claro que corrigir é bacana, aliás, é bem interessante a gente frisar que esses erros podem acontecer em qualquer linha de produção, não só da Asus, mas como, sei lá, da Sony, de qualquer fabricante, da Gigabyte, da EVGA, de qualquer fabricante, como já aconteceu no passado e como vai acontecer no futuro. Não é ocorrer ou não o defeito, né, que diz que a empresa é ruim ou atuou de forma, né, a prejudicar o consumidor, mas sim como a empresa reage a esse defeito para reembolsar o consumidor, para atender o consumidor que é o real lesado. Quem comprou de fato, não é quem tá lá só batendo panela, olha essa fabricante fazendo coisa vagabunda. Não é esse pessoal que interessa. O que interessa é quem comprou o produto, quem gastou o dinheiro e quem tá com o produto em casa, com um produto defeituoso que pode apresentar o defeito, que pode inclusive ocasionar outros defeitos. No caso da Asus, eles já soltaram uma nota de recall. Falaram, não, vamos fazer um recall desse negócio, entendeu? Que é muito diferente de falar assim, olha, realmente tem um probleminha aí, né? E, sei lá, né? Se você achar que precisa, né? A gente pode tentar resolver isso aí. Não, é bem diferente. Eles realmente falaram, olha, vamos fazer um recall, galera, ó, estamos falando aqui com o governo e tal, vamos... Se você tem esse problema, se você tem esse número de série, entre em contato com a gente que a gente já vai reembolsar, vamos trocar, vamos resolver esse problema. E é isso que a gente quer ver. Na verdade, a gente dá os parabéns para a Asus, mas dá os parabéns para a Asus fazer nada mais, nada menos do que a sua obrigação, né? Então, assim, não deveria ser um mérito a empresa fazer aquilo que se espera que ela faça. Ou seja, o que eu quero é que a Asus realmente faça isso. Que ela vá lá e resolva o problema, mas também não é mais do que obrigação dela. E uma das possibilidades que foi levantada, né? Ou uma das possibilidades que foram levantadas para isso é que isso aconteceu porque a produção está no limite, ou seja, todo mundo está tentando trazer o máximo de componentes possíveis, o máximo de placa-mãe, placa de vídeo, memórias, tudo. O que acaba diminuindo um pouco o controle de qualidade, ou pode
ocasionar, de repente, uma diminuição no controle de qualidade. O que significa que, talvez, com a pressa de trazer mais componentes, com a pressa, ou mesmo com a pressão, né, do mercado por suprir a cadeia de consumo, talvez isso possa ter levado a um controle de qualidade um pouco inferior ao que a média solicita. Ou seja, se fossem tempos normais, talvez esse problema não aconteceria. Mas eu quero saber de vocês. Vocês já enfrentaram algum problema? Vocês compraram uma Z690 Hero? Verificaram aí se está tendo problema? Vocês acham que está correlacionado essa pressão de ter mais produtos no mercado por um controle de qualidade menor? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like e se inscreve no nosso canal no Unlock Gamer para mais notícias.